Bom dia, gente. Então, aqui a gente vai começar o simpósio e aqui a gente falou sobre o que aconteceu na vida de Érico, né? Então, eu já citei para vocês em um momento a Antônio Abujan, que era um teatrólogo que fazia um programa chamado Provocações. E nesse programa Provocações ele fala uma pergunta muito interessante, que é: o que é a vida? E falar para as pessoas, altos catedratos, altas pessoas que tinham uma vida acadêmica muito forte, que escreveu vários livros, pessoas de extremo conhecimento, e ele fazia essa pergunta: o que é a vida? E repetia a pergunta. E havia uma coisa interessante, que ele fazia a pergunta a primeira vez, a pessoa dava uma resposta, fazia a pergunta pela segunda vez, a pessoa dava uma outra resposta. E cada vez que ele fazia a mesma pergunta, novas respostas surgiam. Qual o problema com isso? É o seguinte, gente. Por exemplo, se alguém pergunta para você: quanto é 2 mais 2? É 4. Pergunta de novo: qual é a resposta? 4. Sempre a resposta será 4, porque você tem certeza daquilo. Você tem o conhecimento daquilo, você não vai mudar de opinião. Se você muda de opinião, quer dizer que você não sabe o que é aquilo. Imagina você não saber o que é a vida. Você não tem uma visão clara sobre a sua própria vida e a ação que você tem nesse mundo, né? Então, aqui eu vou dar um exemplo para a minha visão, a minha opinião do que é a vida. Para mim, a vida é o caminho e a verdade. Então, vamos explicar isso um pouquinho melhor, né? Para vocês terem um melhor entendimento. O caminho é que nós somos nômades, nós andamos. Desde que a gente começa a andar, a gente continua a andar, e cada vez que a gente anda, a gente tem uma nova experiência. E essa experiência tem uma reação dentro de nós, né? Essa reação é a verdade. Por exemplo, vamos dizer o seguinte: a pessoa foi assaltada e falou para um amigo: olha, meu Deus, eu tive que implorar para a minha vida, aquele bandido era terrível, eu fiquei super assustado. Aí o amigo responde: se fosse comigo eu dava um chute no cara, eu batia nele e saía correndo, né? E no dia seguinte, essa pessoa é assaltada. E o que ela faz? Ela implora por sua vida. Então, uma coisa é o que a gente fala, e uma coisa outra é o que a gente é. Se você não tem, ao viver uma experiência como essa, você não tem um aprofundamento, uma melhor compreensão de quem você é, se você vive sempre a mentira, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você não vai compreender a vida como ela é. Você tem que compreender a vida como ela é para ter uma melhor experiência, para ter uma vida digna, para ter uma vida que vale a pena ser vivida. Então, essas experiências são indispensáveis para você mudar a sua opinião e ver quais são as suas potencialidades, as suas fraquezas, as suas limitações. Conhecer quem você é indispensável para viver a vida. Por exemplo, então eu usei uma frase e vocês podem se lembrar que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você cria mais um componente que muda todo o sentido, tem um outro sentido para o que ele foi dito. Mas uma coisa interessante, né? Ele diz: eu sou. Então o que você é tem alguma relação entre o que a vida é, né? Então, outro exemplo, por exemplo, para Antônio Abujan, a vida é uma causa perdida, né? Ou seja, a razão da vida, por que nós vivemos, se perdeu. As pessoas não sabem mais o que é a vida e não conseguem viver uma vida, senão uma vida de Deus dará, uma vida entrega à iniquidade. Eles não preparam um caminho, não preparam uma orientação, não veem o mundo de uma maneira específica para saber: eu vou fazer isso, eu vou chegar até aqui e eu vou ter uma melhor, viver a vida a cada momento. Você tem que ter uma visão sobre a vida, entendeu? Então, essa é a minha parte do simpósio. Agora é a parte de vocês. Vocês podem fazer a experiência, colocar um link nos comentários para todo mundo assistir e todo mundo participar dessa experiência, o que é a vida, que é uma experiência de o simpósio. Tá bom, gente? Assim, então vamos falar agora um pouco sobre o Círculo do Livro. A gente vai ler alguns poucos livros, não vou fazer muitos livros, né?
Um desses livros é Como Lidar com as Pessoas que Te Deixam Louco. Esse aqui é um livro típico de professor. Todo professor que dá aula tem que ler esse livro para conhecer um pouco melhor do mundo à sua volta. E é importante, eu acho que é um livro divertido e interessante. Outro livro, de Antônio Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um livro em francês, então a gente vai fazer umas experiências, porque muitas vezes certas palavras no francês são ambíguas, né? Então, se a gente mudar uma palavra, às vezes o texto muda completamente e a gente se torna mais próximo do autor que escreveu este livro. Acho que vai ser uma experiência muito legal. Outro livro é A Voz do Silêncio, traduzido por Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é uma pessoa, né, que influenciou muito o nosso país, muito o intelecto do o subconsciente do quem nós somos. Então, a gente vai entrar dentro da cabeça de Fernando Pessoa, a gente vai se aprofundar nessa imersão que vai ser muito interessante, vamos ver muito o viés psicológico das coisas e eu acho que vai valer a pena. Outro livro vai ser O Herói de Mil Faces, né? Esse livro foi a base que George Lucas usou para fazer a sua saga Guerra nas Estrelas, onde ele ganhou mais dinheiro do que ele pode gastar em toda a sua vida. É uma série atual, todo mundo se interessa por isso. Então, O Herói, esse livro em si, eu acho que é importante, indispensável para a gente conhecer o mundo à nossa volta e ter uma visão clara de nós mesmos, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa experiência, espero que vocês participem dessa experiência e a semana que vem a gente vai ter uma outra experiência muito interessante com um conto baseado nas teorias de Carl Jung, né? Ou seja, tanto o viés filosófico quanto o viés psicológico, quanto o viés social vão ser abordados nesse círculo do livro, tá? Então, um beijo grande e até a próxima.